Olá pessoal, nesta segunda aula de pirâmides nós vamos estudar com mais profundidade o tetraedro. E aqui eu optei por construir esse desenho agora, neste momento, para ficar mais claro. Perceba que eu desenhei aqui um triângulo, esse triângulo será equilátero, portanto tem os seus lados todos equivalentes, ele está em perspectiva. E logo acima eu coloquei um ponto, um vértice, que será a base para montar a nossa pirâmide com base triângulo equilátero. E a ideia é que esta altura, que aqui foi definida em pontilhado, vai permitir construir arestas laterais iguais às arestas da base. Perceba que eu estou construindo arestas laterais iguais às arestas da base. Portanto, todas as medidas aqui elas equivalem a A, tanto as arestas laterais quanto as arestas da base. Com isso, vamos aplicar já alguns conceitos. O volume do tetraedro, como todo volume de uma pirâmide, começa com a área da base vezes a altura. A nossa área da base é a base de um triângulo equilátero, cuja área é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Portanto, a partir daqui, nós temos esta relação. A ao quadrado, raiz de 3, dividido por 12 vezes H. Nós precisamos agora, de certa forma, trocar esta letra H por A, para que tudo fique com uma única medida. Para isso, vamos tomar como referência este ponto central na base do meu triângulo equilátero, que será o encontro do vértice, projeção ortogonal até a base. E logo na sequência, eu vou traçar aqui uma reta que vai cortar ao meio o segmento da base em duas medidas equivalentes, formando 90 graus. Este ponto nós conhecemos na geometria plana como sendo o famoso bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, todos os pontos notáveis no triângulo equilátero, estão aqui apresentados, que no caso do triângulo equilátero, todos os pontos se localizam no mesmo lugar. E existe uma propriedade que diz onde esta medida ela equivale a 2/3 da altura que acabamos de desenhar. Portanto, 2/3 da altura Hzão do meu triângulo, da base do triângulo, aliás. Enquanto que aqui é o resto, seria 1/3 da altura. Altura essa, frisando novamente, o Hzão é a altura da base. Essa altura da base de um triângulo equilátero nós temos que saber. É lado raiz de 3 sobre 2. Portanto, como o nosso lado vale A, essa altura é A raiz de 3 sobre 2. Note que aqui nós temos um triângulo retângulo, onde Hzinho, a altura da pirâmide, junto com este pedaço da altura da base, mais a aresta lateral, definem um triângulo retângulo. Portanto, A ao quadrado, que é a sua hipotenusa, é igual a Hzinho ao quadrado, mais esta medida ao quadrado, 2/3 de H ao quadrado. Como nós sabemos o valor de H, nós podemos substituir. H ao quadrado é Hzinho ao quadrado mais 2/3 do H, que é A raiz de 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Nós podemos aqui cortar já alguns participantes dessa história e chegar à conclusão que A ao quadrado é igual a H ao quadrado. Elevando ao quadrado teremos 3 ao quadrado, que sai da raiz, na forma de 3, o A ao quadrado dividido por 9. Ou seja, 1/3. Jogando para o outro lado, nós teremos que H ao quadrado será A ao quadrado menos 1/3 de A ao quadrado, o que vai resultar em 2
a ao quadrado sobre 3. Tirando a raiz quadrada, h será então a raiz de 2 sobre raiz de 3. Com isso, nós podemos melhorar o aspecto desse volume, trocando a sua altura pelo que nós determinamos aqui. Nós teremos a raiz de 2 sobre raiz de 3. Perceba que nós podemos cancelar a raiz de 3, multiplicar o a com a ao quadrado, dando a ao cubo, sobrando raiz de 2 sobre 12. Esse seria o volume do nosso tetraedro. Medida muito importante aqui, que será cobrada em alguns exercícios. Outras informações mais simples e fáceis de determinar. Nós temos a área lateral. A área lateral, como nós sabemos, seriam as faces laterais do meu prisma, que no caso a pirâmide tem 3 laterais. São 3 triângulos equiláteros. Portanto, sabendo a área do triângulo equilátero, nós podemos determinar essa área lateral. 3 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Perceba a grande vantagem de saber algumas fórmulas decoradas. Elas podem nos trazer muitas vantagens matemáticas. Portanto, esta será a definição da área lateral. Não podemos deixar de esquecer que o conceito da área total ainda existe e que nós podemos determiná-lo desde que tenhamos a área lateral. Portanto, no caso aqui, a área total será a área da base mais a área lateral. Nós sabemos que a base desse tetraedro é um triângulo equilátero e que a sua área lateral equivale a 3/4 de a ao quadrado raiz de 3. Somando com a própria área da base, que é justamente a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, perceba que nós vamos ter 4 medidas todas equivalentes. Nós teremos 4 a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, o que nos garante uma área total igual a ao quadrado raiz de 3. Com isso, nós temos inúmeros dados. A altura de um tetraedro, a área lateral de um tetraedro, a área total de um tetraedro e o volume de um tetraedro. Todas essas informações, elas podem ser aplicadas a outras pirâmides de base quadrada ou até mesmo hexagonal, construindo as relações pitagóricas necessárias, escrevendo o teorema de Pitágoras e cruzando as informações, nós podemos determinar todas as medidas necessárias. A partir daqui, creio que seja bom treinarmos os exercícios. Bora lá!